Olá, pessoal! Vamos falar um pouco mais sobre a obra de Marcel Proust focando em seu ponto mais importante, o tempo. A questão do tempo é, talvez, o eixo central e mais fascinante da monumental obra de Marcel Proust, Em Busca do Tempo Perdido à la Recherche du Temps Perdu, composta por 7 volumes publicados entre 1913 e 1927. Mais do que um mero tema literário, o tempo em Proust é uma realidade plástica, móvel e subjetiva, que estrutura a experiência humana e, sobretudo, a possibilidade da memória e da arte. Para Proust, compreender o tempo é, em última instância, compreender a si mesmo. Tempo e memória, o tempo vivido e o tempo lembrado. Desde as primeiras páginas de No Caminho de Svan, o narrador deixa claro que sua relação com o tempo não será linear nem objetiva. Ao contrário do tempo cronológico, marcado por relógios ou calendários, Proust nos apresenta o tempo da memória, íntimo, fluido e descontínuo. Este tempo é resgatado não pela razão, mas pelos sentidos, como no célebre episódio da Madeleine, onde o sabor do bolo mergulhado no chá desencadeia uma avalanche de lembranças involuntárias da infância em Combray. Esse fenômeno, chamado de memória involuntária, será uma das chaves para a reconstrução do passado e, por consequência, da identidade do narrador. A memória voluntária, racional e linear, falha em recapturar o passado de forma viva. Só a memória involuntária, que surge de forma inesperada por meio de sensações, permite que o tempo perdido seja, de fato, reencontrado. Aqui, o tempo não é um fluxo contínuo, mas sim uma série de momentos fragmentados e intermitentes, que se entrelaçam de maneira sensorial. A duração proustiana, Ecos de Bergson. É impossível falar sobre o tempo em Proust sem mencionar a influência do filósofo francês Henri Bergson, cujo conceito de duração dure ressoa na narrativa proustiana. Para Bergson, o tempo da consciência é qualitativo e contínuo, diferente do tempo objetivo e mensurável da ciência. Proust compartilha essa visão subjetiva do tempo, pois sua narrativa não avança por eventos ordenados cronologicamente, mas sim por fluxos de consciência, saltos e retornos. Ao longo da obra, os eventos não são apresentados em uma sucessão lógica, mas como camadas de experiências acumuladas que se desdobram de forma não linear. Isso permite que passado e presente coexistam em um mesmo instante, como quando a lembrança de um momento passado surge com tal força que o narrador parece revivê-lo no presente. Essa simultaneidade temporal é um dos aspectos mais revolucionários da escrita proustiana. Tempo e arte, a redenção pelo tempo recuperado. O tempo, em Proust, é também uma dimensão estética. O projeto literário de Em Busca do Tempo Perdido é, em última análise, o de transformar o tempo perdido da vida em tempo recuperado pela arte. Ao longo da narrativa, o narrador busca compreender o sentido de sua própria existência, e essa compreensão só se dá ao fim da obra, quando ele descobre que a arte é capaz de fixar o que é fugaz. A escrita, portanto, torna-se um meio de transcendência do tempo. Essa redenção acontece no último volume, O Tempo Redescoberto, quando o narrador compreende que sua vocação era escrever. Ao perceber que os momentos de memória involuntária continham uma verdade essencial, aquilo que escapa ao tempo cronológico, ele entende que a arte tem a capacidade de reconstituir a realidade em sua complexidade e profundidade. Através da escrita, o tempo vivido e perdido é transformado em uma obra de arte atemporal. O tempo como ilusão e revelação. O tempo, para Proust, é ao mesmo tempo uma prisão e uma via de libertação. Ele destrói os corpos, muda os rostos, dissolve as relações e fragiliza as certezas. Mas também é no tempo que o sujeito amadurece, que a verdade das experiências se revela e que a arte se consolida. Ao longo da obra, vemos o envelhecimento dos personagens, a decadência social, o esquecimento progressivo de certos afetos, mas também a iluminação interior proporcionada por certas recordações, que ressurgem com intensidade quase mística. O tempo, portanto, não é apenas um tema, mas a própria substância da narrativa proustiana. Proust não narra simplesmente a passagem do tempo, mas faz o leitor sentir sua textura, suas pausas, retornos, acelerações e epifanias. O tempo não é linear nem objetivo, mas uma experiência radicalmente subjetiva e maleável. Conclusão.
Marcel Proust reinventou a forma de abordar o tempo na literatura. Sua obra transcende a narrativa tradicional para apresentar o tempo como um tecido sensível da existência humana, entrelaçado à memória, à percepção e à arte. Ao recuperar o tempo perdido por meio da escrita, Proust nos oferece uma visão profundamente humana do tempo, não como uma linha reta que leva à morte, mas como um espaço de revelações, onde o passado pode ser revivido e ressignificado. A sua busca não é apenas pelo tempo que se perdeu, mas por aquele que, transformado em linguagem, pode ser eternamente reencontrado. Muito obrigado a quem assistiu até aqui. Considerem se inscrever no canal e curtir o vídeo caso tenham gostado desse conteúdo.